Todos encontraram o texto, Lucas capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 26. O nascimento de Jesus é anunciado, do 26 ao 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Seja abençoada a leitura da palavra de Deus. Ó Senhor, nós precisamos de Ti. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. E de um modo muito especial, nós só podemos compreender as Escrituras se o Senhor nos iluminar. Se o Teu Espírito Santo trouxer clareza para nós a respeito do significado destas palavras. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a compreender o que acabamos de ler. Ajuda-nos, Senhor, a aplicar esta palavra, Senhor, à nossa vida. E que possamos, ó Deus, não ter nenhuma dúvida de que o Senhor está nesse lugar, de que a Sua palavra foi pregada e de que nós ouvimos Deus falar conosco nesta manhã. Nós te pedimos no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Podem sentar. Escrevendo a respeito de esperança, o escritor Max Lucado nos diz que esperança não é o que você aguarda, é aquilo com que jamais sonharia. Que esperança é um conto alucinante e improvável, com um final do tipo: me belisque para eu ver se eu não estou sonhando. É Abraão ajustando as lentes dos seus óculos, suas lentes bifocais, para não ver um neto, mas antes para ver o seu filho, que ele teve com 100 anos de idade. É Moisés de pé na terra prometida, tendo ao seu lado não Arão e Miriam, mas Elias
e o Cristo transfigurado no Monte da Transfiguração. É Zacarias, estarrecido, estatelado, mudo, à vista de sua mulher, de sua esposa Isabel, grisalha, mas grávida. O texto fala disso. Quando começa falando do 6º mês, é o 6º mês de Isabel, aquela já senhora, grisalha, que não podia gerar filhos, mas que Deus gerou um filho na sua vida. São os 2 discípulos peregrinos no caminho de Emaús, estendendo suas mãos para receber um pedaço de pão, apenas para ver que as mãos que estavam lhes oferecendo um pedaço de pão, elas tinham as marcas, elas tinham sido furadas, elas traziam as marcas dos cravos. A esperança não é um desejo concedido ou a realização de um favor. Não, irmãos e irmãs, esperança é muito mais do que isso. Esperança é a dependência feliz, é a dependência imprevisível de um Deus que ama nos surpreender e ama estar ali olhando para nós pessoalmente para ver como será que ela vai reagir, como será que ele vai reagir à surpresa que eu tenho para ela, o milagre que eu tenho para fazer na vida dele. O texto que nós lemos, meus irmãos, fala dos eventos que antecederam o nascimento de Jesus. Esses acontecimentos que encaminharam o nascimento de Jesus Cristo podem ser resumidos nas palavras do anjo: porque para Deus não há nada impossível. Versículo 37. Para Deus não há nada impossível. As palavras ditas pelo anjo para Maria, elas lembram uma pergunta que Deus fez a Abraão por ocasião do anúncio de que Sara daria à luz Isaque. Mesmo na sua idade avançada, e apesar da sua idade avançada, está registrado lá em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 14, e a pergunta é: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? A resposta é retórica, é conhecida. Não existe nada difícil para o Senhor. Ele quer que saibamos, Ele quer que creiamos que não há nada difícil para Deus, porque para Deus não há nada impossível, Maria. Para Deus não há nada impossível, Ricardo. Para Deus não há nada impossível, Joaquim. Vejamos o que o texto traz para nós sobre Maria, sobre as palavras que ela ouviu do anjo e a reação que ela teve às palavras ouvidas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, salve, abençoada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação.
Maria fora escolhida, meus irmãos, como instrumento humano, através de quem o Salvador viria ao mundo. Era uma jovem de Nazaré, da Galileia, que estava noiva, estava comprometida, como diz o texto, a se casar com um rapaz chamado José, descendente de Davi. Ele era da linhagem de Davi. O nome Maria significa exaltada, favorecida, agraciada. Ela foi escolhida para ser favorecida dentre todas as outras filhas da casa de Davi. Alegra-te muito favorecida, ou salve, agraciada. O Senhor é contigo. Maria era uma jovem humilde. E para alguém como Maria, que não tinha outra preocupação, que valorizava e vivia numa situação de humildade, aquela ocasião era propícia para estas palavras. Ela vai reconhecer isso mais tarde, quando ela entoa o cântico que nós conhecemos como o Cântico de Maria, ou Magnificat, a partir do versículo 46. E o Senhor vai suscitar nela um senso de mais-valia, uma valorização da sua vida, uma valorização de si mesma. Então o Senhor traz essa palavra para ela: você é uma abençoada, você não está sozinha, o Senhor é com você. No passado ele havia feito isso com Gideão. Gideão era de uma pequena tribo, o menor da família dele. Quando Deus o chamou para uma grande missão, para um grande trabalho, está lá em Juízes capítulo 6, no versículo 12. Numa situação de opressão, Israel sendo oprimido, tendo sua lavoura devastada, eles viviam amedrontados. E o Senhor diz essa palavra para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é com você. Palavras como essas, meus irmãos, são capazes de nos encorajar em circunstâncias adversas, em momentos difíceis da nossa vida, quando às vezes ficamos ouvindo como um coro, pessoas responder, pessoas dizer: você está sozinho, o Senhor te deixou. Você não conta com a bênção de Deus na sua vida. E é tão importante nós ouvirmos: você é um abençoado, você é uma abençoada, você é uma joia, o Senhor está com você, o Senhor é com você. Em nome do Senhor, meu irmão, em nome do Senhor, minha irmã, não fique valorizando certas maldições, certas palavras ruins, palavras negativas que pessoas ficam às vezes ao nosso lado, buzinando, reverberando no nosso ouvido. Maximize, valorize palavras como essas que vêm da parte do Senhor. Você é uma bênção, você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Eu te escolhi, eu te abençoei. Você não está sozinha, você não está sozinho, eu sou com você. Creia, minha irmã, tenha esperança, mesmo que você não entenda nada do processo ou da obra que Deus está fazendo, ou que Deus está prometendo fazer na sua vida, como aconteceu com Maria. Creia no Senhor e tenha esperança, creia na palavra do Senhor para a sua vida. Pelo Senhor e em nome do Senhor, meu irmão, creia e se encha de esperança nele, ainda que esteja morrendo de medo.
nessa situação difícil e desconhecida que você está enfrentando. Porque para Deus não há nada impossível. Nada absolutamente é impossível para Deus. Maria ficou consternada, ou em outras palavras, Maria ficou comovida, chocada, talvez até assustada, por causa das palavras que vêm a seguir no versículo 30, quando o anjo diz para ela: não tenha medo, Maria. Talvez ela tenha ficado também assustada, com medo. Mas ela é crente. Ela crê que o Senhor vai fazer o que Ele disse que faria. Tanto que no versículo 34 ela pergunta: tá bom, o Senhor vai gerar um filho em mim, mas como vai ser isso? Ela estava admirada, ela estava perplexa, ela estava comovida, talvez assustada, com medo, mas ela era uma admiração em fé, crendo nas palavras de Deus através do anjo. Como eu vou gerar esse filho? Ela apenas estava maravilhada e tentando entender. Maria era uma mulher temente a Deus, embora jovem. Não era uma mulher deslumbrada, não era uma mulher ambiciosa, não era uma mulher inconsequente. Maria sabia que esse privilégio, que essa graça, que essa bênção teria um custo alto na sua vida. Muita gente na Galileia e no mundo não entenderia essa gravidez misteriosa. Até hoje. Gerado pelo Espírito Santo. Conta outra. Muita gente pensaria mal dela, da sua integridade, da sua pureza. Mas o anjo lhe disse que ela foi abençoada por Deus e ela recebeu sua missão e oportunidade como bênção da parte de Deus. A palavra traduzida aqui para o português como abençoada vem do grego charis, que significa graça. A reação de Maria, meus irmãos, demonstra, portanto, que embora ela não saiba como Deus vai fazer o que Ele está dizendo que vai fazer, ela entende que Deus a escolheu e Ele a abençoou para ser receptora da graça e não doadora de graça. E ela vai confirmar isso no cântico que ela compõe, a partir do versículo 46, onde Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade, para a pequenez dessa sua serva. E desde agora, todas as gerações me considerarão abençoada, me considerarão agraciada, me considerarão bem-aventurada, porque Ele, o Todo-Poderoso, me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. E ela segue falando sobre Ele, o Todo-Poderoso, Ele, o que Ele fez, o que Ele vai fazer. Ele agiu, Ele derrubou, Ele encheu, Ele amparou. É Ele, não sou eu. Eu não fiz nada.
Foi Deus que fez. Ele é gracioso, Ele é generoso, Ele é poderoso. Ela não quis glória. Enquanto meditava nisso, lembrava de Lutero também, que muita gente elogiou depois da reforma instalada, iniciada no século XVI. E começaram a falar da vitória que ele conseguiu, da vitória que ele conquistou. Ele disse: eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo, eu não fiz nada. Mas o texto não fala só de Maria, o texto fala do filho. Versículos 31 a 33. Vou ler do 30. Você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Como é que está a temperatura aí para vocês aí na frente? Está boa? Está agradável? Sim? Normal? Aqui está muito calor, pessoal, me ajuda. Eu tenho que trazer o púlpito para cá, eu tenho que ficar aqui, né? Então fica observando os pregadores aqui. Quando ficarem parando aqui é por causa do ar-condicionado. Ajuda a gente a resolver o problema dessa saída aqui. Ó. O filho que Maria iria gerar do Espírito Santo, da parte de Deus, se chamaria Jesus. Nome que é o equivalente hebraico do nome Yoshua, que significa Javé é a salvação, ou é salvação. Esse nome foi dado a José pelo anjo Gabriel para que ele o pusesse no filho de Maria, como Mateus registrou no capítulo 1, versículo 21. Jesus seria identificado como Jesus de Nazaré, porque Jesus era um nome comum naquela época. O nome pessoal do Messias indicava o que ele iria fazer. Ele seria o Salvador do seu povo. Ele seria rei da linhagem de Davi e seria chamado Filho do Altíssimo, um título que foi também conferido a Salomão. Mas diferentemente de Salomão, ele reinaria sobre a casa de Davi, mas o reinado de Salomão teve data para começar e data para terminar. Em contraste, o reinado desse Filho do Altíssimo, descendente de Davi, seu reinado não teria fim. E essas expressões indicavam que aquela criança, aquele bebê que Maria iria gerar, meus irmãos, ele seria o Messias prometido, embora o próprio termo não seja utilizado aqui no texto. Jesus é o Filho do Altíssimo, ele é o prometido sucessor do trono de Davi, como promessa feita em 2 Samuel no capítulo 7. As citações do trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre, são alusões, são referência à aliança de Deus com Davi, na qual Deus prometeu que o Messias descenderia de Davi e seria um governante eterno, que governaria o mundo, que governaria as nações, não apenas Israel, mas governaria as nações.
dos versículos 34 a 36, Lucas fala sobre a obra de geração no filho do ventre de Maria, do filho no ventre. 34. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Essa criança não é uma criança qualquer. Ele é o Messias, ele é o príncipe de Deus, ele é filho do Altíssimo. João Batista foi chamado o profeta do Altíssimo. No capítulo 1 de Lucas, no versículo 76, nós encontramos essa referência a respeito de João Batista no Cântico de Zacarias. Versículo 76, e você, menino, falando de João, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Mas essa criança, o filho de José e de Maria, Jesus, ele é o Filho do Altíssimo. Versículo 32 do capítulo 1. Como será isso? Eu não tenho relação com homem nenhum. Ela era noiva de José, tinha um contrato, um compromisso de casamento com ele. Ela crê que Deus vai fazer. Ela não sabe como, ela não entende. Deve ser de outra maneira. Não deve ser pelo modo normal de concepção. Mas ela crê que Deus vai fazer. Ele irá conceber no poder do Espírito Santo. Ela será tornada fértil pelo poder do Espírito Santo. Capítulo 32 de Isaías, o profeta Isaías traz algumas advertências contra as mulheres de Jerusalém. Mas o profeta fala de uma ação do Espírito Santo sobre a terra, onde ele vai trazer fertilidade para a terra. Isaías 32, versículo 15, diz a palavra do Senhor: isto será assim, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, o que vai acontecer? Quando o Espírito for derramado lá do alto, o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. A retidão habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. Louvado seja o nome do Senhor. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. Denotando que Deus faria algo sobrenatural, que Deus traria fertilidade e traria mudança na vida do seu povo. O anjo do Senhor está falando para Maria. Deus vai tornar você fértil. Deus tornará o seu ventre jovem num ventre
fértil, frutífero. Para cumprir esse propósito. Como vai ser isso? Maria, você não vai entender. Nem nós. Ninguém pode entender. Como se forma o bebê no ventre? Alguém aqui sabe? Algum médico essa manhã aqui? Como que acontece a formação de cada bebê no útero? Quando que se dá a entrada do Espírito na vida do bebê? Primeiro vem o Espírito, depois vem o corpinho, ou primeiro é o corpinho e depois entra o Espírito? Como que isso acontece? Será que alguém entende? O que Eclesiastes diz? Vamos olhar, vamos procurar o sábio. Vamos ver o que o sábio pensou? Eclesiastes capítulo 11. Que diz o texto? Assim como você não conhece o caminho do vento, alguém sabe qual é o caminho que o vento faz? Por onde ele passa? Passa lá na tua rua? Vai lá onde faz a curva? Onde é que o vento faz a curva? Quando a gente quer falar mal da terra de alguém, né? Do bairro dos outros, a gente fala, tu mora lá onde o vento faz a curva. Onde que o vento faz a curva? Nunca vi vento fazendo curva em lugar nenhum. Assim como você não conhece o caminho do vento e nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, o Deus que faz todas as coisas. A formação, meus irmãos, do bebê no ventre materno, a entrada do Espírito na vida do bebê, são mistérios da criação, são mistérios de Deus, são mistérios da natureza. Ninguém sabe, ninguém conhece o caminho do vento, ninguém sabe como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida. Nós lemos o Salmo, qual foi o Salmo que nós lemos no início do culto? Salmo 139, e o que o salmista diz? Nós fomos formados quando ou onde? Nós fomos formados no oculto. Salmo 139, versículos 15 e 16. E ele faz uma comparação do ventre da terra, no oculto. Ninguém sabe como se dá esse processo de Deus, como que Deus faz os seus milagres. Deus sabe, eu não entendo, Deus sabe, eu não sei nada, mas Deus é poderoso para fazer, não há nada impossível para Deus realizar, meus irmãos. E se a formação de um feto, de um bebê, tão natural como a gente sabe, a gente conhece, sabe como é que é? Maria também sabia, tem que ter um homem, uma mulher, eles têm que coabitar. Para que haja então da união dos dois, fertilidade, fecundação, a vida a ser gerada. Até aí a gente sabe. E se é um mistério, se isso acontece no oculto, muito mais a formação de Jesus. A formação do nosso Salvador, a formação, a gestação do nosso Senhor é uma controvérsia ou um mistério ainda maior, não controverso, mas um mistério ainda maior. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz: grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou carne, aquele que foi manifestado na carne,
justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. É um mistério. Deus que se faz carne. Deus tão grande, que cria e sustenta todas as coisas, que se submete a entrar num ventre de uma mulher e nascer, e se fazer gente. Nós não devemos cobiçar conhecer além do que está escrito, mas nós podemos crer que para Deus não há nada impossível. E se nada é impossível, então isso aqui também não é. Uma mulher gerar um filho pelo Espírito de Deus não é impossível, porque Deus pode fazer o que Ele quiser. Aquilo que você precisa também não é impossível. Aquilo que eu espero também não é impossível. Porque nada é impossível para Deus. Então, me preparo para terminar, concluir. O Natal é a mensagem de esperança de Deus para o mundo. É a mensagem de esperança de Deus para nós. Mas como dissemos no início, esperança não é o que você aguarda. É aquilo com que você jamais sonharia. Nenhuma palavra de Deus deve ser inacreditável para nós, enquanto nenhuma obra de Deus é impossível para Ele. O que Deus pode fazer? Ele perguntou para Abraão: por acaso tem alguma coisa difícil para Deus? Nenhuma obra é impossível para Deus. Então, nem para Maria, nem para José, nem para Aline, nem para nenhum de nós. Nenhuma palavra de Deus deve ser inacreditável. Amém? Quais são as suas maiores expectativas hoje? O que você espera de Deus? É só isso? Creia que Deus pode realizar até aquilo com que você jamais sonharia. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Você é um milagre? Aleluia. Essa igreja é um milagre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor, vamos exaltar o Deus gracioso, o Deus que nos amou, Deus que nos perdoou,
Deus que mudou a nossa história, mudou a nossa sorte. O Deus que nos aumenta a fé, que nos dá esperança. Que pode fazer na nossa vida aquilo que jamais sonhamos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por mais um Natal que nós celebramos, que nós comemoramos. Obrigado, Senhor, por se inclinar para nós. Aleluia. Estender para nós a tua bênção. Estender para nós a esperança da salvação. A esperança da vida. A esperança do novo de Deus. Somos novas criaturas. Somos abençoados de Deus, abençoados por Deus. Somos um milagre de Deus. As coisas velhas passaram. Graças a Deus. E eis que tudo se fez novo para nós. Louvado seja Obrigado, Senhor. Obrigado. Em o nome de Jesus, ajude-nos a viver o novo de Deus. E a viver com expectativa sempre. De que o Senhor pode tudo. De que o Senhor pode tudo. E o Senhor já demonstrou isso. Em nome de Jesus. Um domingo abençoado para todos.